aula nós vamos falar sobre o PET, volume 6 de Matemática, sexto ano. Nesse PET é muito contemplado a questão do trabalho com frações. Bom, aqui nós temos uma pizza, que ela tem 8 pedaços, e cada pedaço dessa pizza, né, cada fatia aqui, vai significar o quê? Uma parte do total de 8. Ou seja, cada pedaço aqui significa um oitavo. E 2 pedaços significaria 1 oitavo mais 1 oitavo, 2 oitavos, simplificando eu tenho 1 quarto. 1 quarto é 0,25. E multiplicando por 100 nós temos 25%. Então, a cada 2 pedaços aqui nós temos 25% dessa pizza. Ou a cada 4 nós temos o quê? 50%. Neste volume nós temos uma atividade em que fala que Rafa está fazendo aniversário e sua mãe resolveu presenteá-la com rosas, sabendo que dessas rosas 2/5 correspondem a 6 rosas. Quantas rosas, né, Rafa ganhou de sua mãe? Bom, para esse tipo de cálculo, nós temos que entender o seguinte: 2/5. 2 significa a parte de um todo, que são 5. E nesse caso, 2, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui 6 rosas, e dessas 6 nós vamos dividir pela parte que significa 2, que é o meu numerador. Então, 6 dividido por 2 é 3. Então, essas duas partes de 6 significam 3 unidades. 3 unidades de um todo. Qual que é o todo? 5. Então, eu tenho que pegar 3 e multiplicar por 5. Então, nós temos 15. Então, 15 é o total de rosas que Rafa ganhou. Ok. Para eu fazer um cálculo aqui, para observar se está correto, tipo a prova real aqui, nós podemos fazer o seguinte também. Já que eu encontrei 15, vamos fazer o teste aqui. Ó. Então, 2/5 de 15 tem que ser igual a 6. Então, olha aqui, ó, 2/5 de 15. Tem mais de uma maneira para a gente resolver. 2 vezes 15, 30. 30 dividido por 5, 6. Ou simplificar 15 por 5, que é 3. 2 vezes 3, 6. Então, aqui, 2/5, né, realmente, de 15, realmente equivale a 6 dessas flores que Rafa recebeu em seu aniversário. Frações equivalentes. O que significa frações equivalentes? São frações que têm o mesmo valor. Observe nessas 3 imagens que, na primeira, eu tenho a parte verde, né, que significa metade da primeira barra. Na segunda, eu tenho 2 partes verdes, que também significa metade do todo. E no terceiro caso, eu tenho 4 partes verdes, né, que também é segundo a metade de toda essa barra. E representando aqui na forma de frações, nós temos 1/2 no primeiro caso, 2/4 no segundo e 4/8, né, o 4/8 no terceiro caso aqui. Bom, 1/2 nós sabemos que é 0,5, né? 2/4, se eu simplificar, eu também tenho 1/2, e que equivale a 0,5. 4/8, simplificando, por exemplo, por 4, 4 dividido por 4 é 1, 8 por 4 é 2, também temos 1/2, que também é 0,5. Então, esse é o significado de frações equivalentes. São frações que têm o mesmo resultado. Mas como que eu consigo observar se uma fração ela é equivalente à outra? Bom, é uma regra muito simples. Por exemplo, se eu for observar se 1/2 é uma fração equivalente a 2/4. Observe nas diagonais, ó, 1 e 4. Se eu multiplicar as diagonais e tiver o mesmo resultado, aí sim teremos frações equivalentes. Por exemplo, ó, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 2, 4. Então, olha aqui, resultados idênticos. Então, nesse caso, são frações o quê? Equivalentes. Se eu fosse testar 2/4, né, se é equivalente a 4/8. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 4, 16. Então, comprovadamente. E o último teste aqui, ó.
1 sobre 2 se é equivalente a 4 sobre 8. Ó. 1 vezes 8 é 8 e 2 vezes 4 também é 8. Então, observem que é muito tranquilo observar se as frações são equivalentes. Outro tipo de atividade que tem nesse PET é para a gente encontrar o valor de x, né, que é a incógnita aqui, de acordo com essa equivalência entre frações. Bom, a regra é o seguinte, igual a gente já falou. Eu vou multiplicar nas diagonais. Então, 4 vezes 28 tem que ser igual a 7 vezes x. 4 vezes 28 é 112. 7 vezes x vai ter que ser 112. Mas qual o valor de x que multiplicado por 7 vai ser igual a 112? Qual o caminho que nós temos aqui? Ó? Bom, nós teremos que pegar esse resultado que é 112 e dividir por 7. Aí sim eu vou encontrar o valor de x, que vai ser o valor que multiplicado por 7 vai ser igual a 112. 112 dividido por 7 é igual a 16. Então, nosso x aqui vai ser 16. 7 vezes 16 é igual a 112. Bem tranquilo aqui também. Agora, simplificação de frações. Simplificação de frações, aqui nós temos 12 sobre 42. Observe que os dois números são pares, então eu posso utilizar o 2. Aí eu vou ter 6 sobre 21. 6 é divisível por 3. 21 também é, né? Que 2 mais 1 é 3, né? Que é a maneira de a gente observar se é divisível por 3. Então, 6 por 3 é 2 e 21 por 3 é 7. Então, nós temos 2 sétimos, que é uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É uma fração que já não tem como mais a gente simplificar. Outra maneira para chegar no mesmo resultado, eu poderia testar um número maior para poder estar simplificando 12 por 42, como o 6. Porque 12 dividido por 6 e 42 dividido por 6, né? Então, ó, 12 por 6 vai ser 2 e 42 por 6 eu tenho 7. Cheguei na mesma fração irredutível, porém num caminho um pouco mais rápido, né? Mas, em ambas as situações, encontramos o resultado correto. Agora, comparar uma fração com relação à outra. Quando os denominadores são diferentes, em determinadas situações, não fica tão fácil observar qual fração que é maior com relação à outra. Então, vamos partir da seguinte ideia. Nós vamos igualar os denominadores, porque eu vou conseguir encontrar frações equivalentes, mas com os mesmos denominadores. Ou seja, encontrar uma fração equivalente a 1 sobre 2 com o denominador 6 e encontrar uma fração equivalente a 1 sobre 3 com o denominador, com o mesmo denominador da anterior. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é encontrar o mínimo múltiplo comum entre os dois denominadores que eu tenho, que é 2 e 3. Eu tenho que encontrar um múltiplo entre eles aqui. Então, como que eu faço isso? Vamos decompor em fator primo. Ok? Então, o mínimo comum entre 2 e 3 é 6. Então, observe que agora eu encontrei um denominador comum, né, para essas duas frações. O cálculo aqui agora também é simples. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho a fração equivalente a 1 sobre 2 é 3 sobre 6, e a fração equivalente a 1 sobre 3 é igual a 2 sobre 6. Por que é mais cômodo agora observar se uma é maior que a outra? Porque quando os denominadores são iguais, a que obtiver o maior numerador vai ser a maior fração. Então, por isso que é a vantagem de igualar os denominadores. Então, observe que 3 é maior que 2, então 3 sextos vai ser maior que 2 sextos, ou seja, como ele é equivalente a meio, então meio vai ser uma fração superior a 1/3. Operações com frações. As operações com frações, nós temos que observar o denominador. Se os denominadores forem iguais, por exemplo, 5 sobre 7 menos 3 sobre 7. Denominadores iguais, a gente conserva os denominadores e faz a subtração. Por exemplo, 5 menos 3, 2. Então, eu tenho 2 sétimos. Se fosse uma soma, simplesmente a gente ia somar 5 mais 3. Então, a operação é a mesma. Isso quando nós temos o quê? Denominadores iguais. Aqui, outro caso, nós temos denominadores iguais. 3 sobre 2 e menos 7 sobre 2. E nesse caso aqui eu tenho duas frações impróprias. O que são frações impróprias? Quando o numerador é maior que o denominador. Mas o cálculo é o mesmo. Vou conservar o denominador, que é 2, e subtrair. Toma muito cuidado que 3 menos 7, né, aqui nós teremos o quê? Um valor negativo.
Então, nós temos aqui menos 4 sobre 2 e menos 4 sobre 2 dividindo, ainda podemos, né, reduzir mais ainda, que vai ser menos 2. Agora, em caso de operação com frações com denominadores diferentes, então nós vamos ter que tirar o quê? O mínimo múltiplo comum. 3 e 2 a gente já sabe que é 6, inclusive a gente até mencionou na questão anterior. Então, faça o seguinte, ó, 6 dividido por 3, nós temos o quê? 2. 2 vezes 9, 18. Ó. Menos aquela situação. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 5, 15. Então, 18 menos 15. Observe que aqui, ó, eu faço a divisão pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. Então, nós vamos ter o quê? 18 menos 15 dividido por 6. E que nós vamos ter o quê? 3 sextos. Ok. 3 sextos, ainda podemos o quê? Simplificar. Né? Podemos buscar aqui a fração irredutível. Vamos dividir ambos aqui por 3. Então, nós vamos ter o quê? 1 sobre 2. Até agora falamos o quê? De subtração, né? e adição envolvendo frações. E se porventura nós tivermos uma multiplicação? A multiplicação é bem simples. Basta a gente multiplicar em linha. Ó, 2 vezes 5 e 3 vezes 15. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 15, 45. Aqui nós podemos o quê? Simplificar. Né? Nós podemos utilizar, por exemplo, aqui, ó, 10 e 45, ambos são divisíveis por 5. Né? Então, nós temos aqui dois nomes. Outra maneira para a gente agilizar um pouco o cálculo. A gente pode tentar observar aqui se tem alguma maneira de simplificar. Como que eu posso simplificar aqui? Ó? Em coluna, ó, tipo 2 e 3, só que aqui eu não vou poder. 5 e 15, ó, aqui eu posso simplificar. Ou também eu poderia tentar aqui ó, nas diagonais. Só que as diagonais aqui não tem como. Então, aqui, ó, 5 e 15, ambos são divisíveis por 5. 5 por 5, 1. 15 por 5, 3. Então, aqui eu teria um terço. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. Eu encontraria até um pouco mais rápido. E a divisão? A divisão, basta a gente fazer um movimento aqui ó, com relação a essa divisão. Nós vamos transformar essa divisão em multiplicação. Aí a gente vai fazer o que a gente acabou de mostrar aqui anteriormente. Ó. Então, nós vamos conservar a primeira fração, trocar a divisão por multiplicação, mas aí tem que ter uma consequência. Qual que é a consequência? Essa fração nós vamos inverter. Ao invés de mantê-la 5 sobre 3, nós vamos manter 3 sobre 5. Então, olha aqui, ó. Nós temos 2 sobre 3, igual eu falei, vezes, né? Eu troquei a divisão pela multiplicação, mas aqui eu inverti, ó. Ao invés de ser 5 sobre 3, eu coloquei 3 sobre 5. Como eu sei que 3 e 3 aqui eu posso estar simplificando, então, na verdade, esse resultado vai ser o quê? 2 quintos. Ok. Fração mista. O que é fração mista? Fração mista nós vamos trabalhar com uma parte inteira e a outra parte em forma de fração. Vamos esboçar aqui uma imagem aqui, para poder estar entendendo. Aqui eu tenho 8 pedaços de 8. Aqui eu tenho 8 pedaços de 8. Aqui eu tenho 5 pedaços de 8. Então, aqui nós temos 2 pizzas inteiras e uma que foi consumida em uma parte aqui. Ó. Ok, nessas 3 fatias aqui. Então, observe o seguinte. O que nós temos? 8 por 8 é 1, 8 por 8 é 1. Então, nós temos 2 pizzas inteiras e 5 fatias de 8 da terceira aqui. Ó. Então, por isso que nós chamamos aqui de forma mista. Que nós temos a parte inteira que é 2 e a parte aqui na forma de fração, que é os 5 oitavos, que significa esses pedaços dessa última aqui. Ó. Então, essa é a forma mista. Bom, mas eu posso sair da forma mista e ir para a fração que? Imprópria. Como que eu faço esse trabalho? De passar da forma mista para a imprópria. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar 2, multiplico por 8. Então, olha aqui, ó, me acompanha. Ó, 2 vezes 8 é igual a 16. Ok. 16 mais 5, que é o meu numerador aqui, eu tenho quanto? 21. Então, como que eu faço? Eu conservo o meu todo, né, porque ela tem 8 pedaços. Ó, vou conservar
o 8. Porém, aqui, ó, 2 vezes 8, 16, mais 5, 21. O 21 vai ser o meu numerador. Então, eu passo a ter o quê? 21 sobre 8. Então, ó, repetindo, ó, 2, mantenho o 8. Ó, 2 vezes 8, 16. 16 mais 5, 21. Aqui, ó. Ou seja, fração imprópria, né? Numerador maior que o denominador. Isso acontece porque eu tenho aqui uma parte inteira e a outra fracionada. E se quisesse fazer o processo inverso, ó, eu estou na fração imprópria, quero voltar aqui para a forma mista. Basta a gente fazer uma divisão simples. Ó. 28 por 8. Se eu dividir 28 por 8, 8 vezes 2 é 16, né? 16 para 21 sobra 5. Ok, paramos por aqui. Ó. Por quê? Ó, 2, que é meu quociente, vai ser a minha parte inteira. O 8, a gente vai manter. O tempo todo, vocês observam que a gente mantém o 8 aqui no denominador. Agora, qual que é o meu resto? Né? O que sobrou aqui? 5. Então, 5 é o meu numerador. Então, essa é a maneira. Aqui nós apresentamos aqui a maneira de sair da forma mista para a fração imprópria e depois fazer o retorno aqui. Ó. Ok? E um conteúdo que também é abordado é a questão de porcentagem. Né? Por exemplo, 37%. 37% é a mesma coisa de 37 sobre 100. Ok. Por exemplo, se eu falar quanto que é 37% de 25 mil? Então, nós vamos fazer o quê? 37 sobre 100 vezes 25 mil. Quais as maneiras que eu tenho aqui? Ó? Eu posso pegar 37, multiplicar por 25, depois dividir por 100. Eu posso também tentar simplificar aqui. Ó. 25 mil dividido por 100. O que a gente tem aqui? Ó? Eu posso já reduzir, ó. Eu posso cortar, né? Eliminar esses dois zeros aqui. Então, a gente já está simplificando. Aí, na verdade, o que sobrou para nós nessa parte aqui? Ó? Sobrou para nós 250 vezes 37. Então, basta a gente fazer 250 vezes 37, aí nós encontramos. Então, 37% de 25 mil é igual a 9.250. Espero que essa aula venha ajudar vocês e boas atividades.